Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, do favor, da misericórdia, da bondade, da fidelidade, da proteção do Senhor, da sua justiça. Um dia onde o Senhor nos abençoou com mais essa dádiva de acordarmos, de estarmos de pé, de estarmos com saúde, de estarmos vencendo, porque somente através dele nós venceremos os nossos dias, as nossas dificuldades, os nossos temores. Somente através da graça que podemos estar aqui hoje, lendo a palavra, nos alimentando e pedindo, acima de tudo, direção, discernimento, revelação, estratégias e condução, né? Que o Senhor nos conduza mais nesse dia. Vamos orar e agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Pai querido, Deus de amor, nos colocamos na Tua presença, Senhor, com corações desejosos, com corações esperançosos daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Nos colocamos hoje aqui, Senhor, diante de Ti, porque somos dependentes do Teu amor, porque somos dependentes, Senhor, da Tua destra, do Senhor nos sustentar, do Senhor nos capacitar, do Senhor nos direcionar, Senhor. Somos dependentes da Tua fidelidade, da Tua proteção, Pai. Acampa os Teus anjos ao nosso redor, nos livra de todo mal, Senhor. Leva cativa a nossa mente, pensamentos, sentimentos, emoções, lembranças, Pai. Leva cativa a Cristo, Senhor. Tira de nós, ó Senhor, tudo aquilo que não pertence a Ti, Senhor. Todas aquelas angústias, todo aquele sofrimento, todos aqueles medos, todas aquelas preocupações, Senhor, nós entregamos aos pés da cruz, porque nós sabemos que sem tua ajuda, sem a tua direção, nós nada, absolutamente nada poderemos fazer, Senhor. Peço a Ti que tire todo e qualquer impedimento, Senhor, que a Tua palavra possa alcançar vidas, Senhor, que neste domingo estão sedentas, estão desejosas, ó Pai, pela Tua palavra, pela Tua água da vida, Senhor. Enche os nossos corações, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Enche-nos da Tua vida, Senhor, da Tua alegria, da Tua esperança, Pai. Nos transborda de Ti, Senhor. Nós estamos ansiosos e desejosos para estarmos na Tua presença, Pai. Nos colocamos hoje aqui, Senhor, como os Teus filhos, filhos amados, filhos eleitos, escolhidos, filhos comprados a alto custo, custo de cruz, Senhor. Então, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa todas as nossos deslizes, perdoa, Senhor, todas as vezes que falamos coisas que não devemos, pensamos coisas que não devemos, Pai. Pedimos perdão a Ti, Senhor, porque sabemos que Tu és um Pai bondoso, amoroso e zeloso por nós, Senhor. Nos conduza hoje, Senhor, nesta manhã, nesse dia de adoração, de nos enchermos da Tua presença, Jesus. Nos enche da Tua alegria, nos enche, Senhor, do Teu respirar, nos enche, Senhor, da Tua autoridade, nos enche do poder do doce amado Espírito Santo, se derrama sobre a nossa cabeça dia após dia. Doce, amado, querido, desejado Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Nos dá direção, nos dá sabedoria, nos conduz a cada passo, Senhor. Nos traz revelação da Tua palavra. Eu oro e eu agradeço porque eu sei que o Senhor é bom e a Sua bondade dura para sempre e nos alcança todas as manhãs. A Sua bondade, a Sua fidelidade, a Sua graça, o Seu favor imerecido. Pai, ministra o nosso coração, Senhor, naquilo que nós precisamos ouvir. Ali no oculto, Senhor, no secreto, lá no profundo, onde só o Senhor sabe que nós necessitamos do Teu bálsamo, das Tuas verdades, da Tua direção, da Tua correção, Paizinho. Mais uma vez, Senhor, peço a Ti, leva a nossa mente cativa, tira toda e qualquer distração que possa nos roubar a Tua boa semente, a Tua palavra, Senhor. Peço a Ti, Senhor, usa-me, ó Deus, como canal de bênção, instrumento, ferramenta útil para a Tua obra, Senhor. Que todo eu, Pai, caia por terra, em nome de Jesus, Senhor, que não seja eu, mas sim o Teu doce, amado Espírito Santo me conduzindo. Leva meus pensamentos, minha mente, sentimentos, emoções, lembranças, cada uma delas cativas, prisioneiras a Cristo, Senhor. Ministra a minha alma, Senhor, assim como o Senhor tem uma palavra para o coração de cada um. Ministra a minha alma, Senhor. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração. Eu Te amo, Jesus. Me fortalece no Teu caminho. Usa-me, ó Deus, como instrumento, Pai. Eis-me aqui e envia-me a mim. Estou disponível, Senhor, para que o Senhor faça a Tua obra através da minha vida e através da vida de cada um, Senhor. Nos
usa, Senhor, nos capacita, nos direciona, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, Jesus é bom e o diabo não presta. Glória a Deus, que bondade do Senhor, né? O Senhor é muito bom. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher importantíssima na Bíblia, muito importante, diga-se de passagem, mas que também tomou decisões importantes, se posicionou. Uma mulher que reconheceu que sem Deus, que ela seria da vida dela. E essa mulher, muito jovem, né, pelo menos dá a entender que existia ali uma joviedade, ela decidiu abandonar tudo e a todos para seguir com fidelidade, aliança, compromisso e amor. Amor a Deus em primeiro lugar, mas compromisso e fidelidade e aliança com a sua sogra. Nós estamos falando de Ruth. Ruth, ela é moabita, foi casada com o filho de Noemi, que era israelense, que serve Israel porque a terra estava num período de seca, e foi morar em Moabe. Chegando lá, ela tinha 2 filhos, seus filhos se casaram. E o seu marido veio a falecer, o marido de Noemi veio a falecer. Um pouco tempo depois, nós não sabemos precisar exatamente quanto tempo, os filhos de Noemi também vêm a falecer e ela fica com as suas 2 noras, Ruth e Orfa. E a Noemi decide voltar para sua terra, que é Israel, e libera suas noras para que voltem para a casa dos seus pais, para suas famílias e se casem novamente. Afinal de contas, aparentemente, elas ainda eram jovens e poderiam se casar novamente. E ali há uma despedida muito dolorosa para elas. Leiam o livro de Ruth, são apenas 4 capítulos, em minutinhos você lê. É uma leitura extremamente edificante e poderosa para mim, para sua vida, onde nós aprendemos muito sobre lealdade, fidelidade, aliança, compromisso e o poder da palavra. E ali ela dispensa suas noras e uma das suas noras, que é Ruth, se recusa a ir embora, se recusa a deixar a sua sogra. Órfã chora, sofre, mas segue seu caminho. É a última vez que você ouve falar de órfã na Bíblia. Nunca mais você ouve falar dela. Já Ruth toma a decisão de ir. A frase mais linda que tem na Bíblia, uma das frases mais lindas que eu acho, é de Ruth, quando ela vira para Noemi e fala: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então ela simplesmente decide ali largar tudo e todos para servir ao Senhor. Mas em fidelidade também, a aliança que ela tinha com sua sogra, a amizade, o compromisso. É muito linda essa história, vale muito, muito, muito a pena você ler. Me emociona muito, porque é de uma fidelidade, é de um compromisso, é de uma determinação. Elas atravessaram um deserto, elas não tinham o que comer. As mulheres naquela época que eram viúvas, elas não tinham trabalho. Então elas não tinham como se sustentar, elas dependiam totalmente de um homem que trouxesse o alimento. Não é que nem hoje nós saímos, vamos trabalhar, vamos fazer uma faxina, enfim. Nós mulheres hoje temos total liberdade de correr atrás do nosso sustento, da nossa família. A lembrar que cerca de 60% da população brasileira, o arrimo de família, a cabeça da casa, na questão financeira hoje, são as mulheres. Então naquela época isso não existia. Então seriam 2 mulheres, 2 viúvas passando necessidade em uma terra a qual Ruth nem sequer conhecia, apenas de ouvir falar. Aí é que tá a grande chave. Uma coisa é você ouvir falar de Jesus, uma coisa é você ouvir falar de Deus, outra coisa é você ter as suas experiências com Jesus. E foi isso que Ruth decidiu ter as suas experiências com o Senhor. E foi para Israel, voltou para Israel. E eu quero ler para você um pouquinho mais, mas do capítulo 2 até o 12, para você entender um pouco desse contexto, do que Deus fez na vida de Ruth e vai fazer na minha e na sua. Tome posse dessa palavra hoje, que o Senhor colocou no nosso coração, que Ele vai fazer. Ele honra quem tem honra. E é isso que diz aqui, nesse capítulo, né, de Ruth, capítulo 2. E Noemi tinha uma parente da parte de seu marido, um poderoso homem de riqueza da família de Elimeleque, e o seu nome era Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir agora até o campo para colher espigas de cereal.
Após aquele em cujo olhar eu acharei graça, o poder de declarar, eu acharei graça, guarda isso. E ela lhe disse, vai minha filha. E ela foi e veio acolher no campo, após os ceifeiros, e aconteceu dela se encontrar em uma parte do campo pertencente a Boaz, que era da parentela de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, o Senhor seja convosco. E lhe responderam, o Senhor te abençoe. Então Boaz disse a seu servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros, de quem é esta donzela? E o servo que estava estabelecido sobre o ceifeiro respondeu e disse, ela é donzela moabita que voltou com Noemi, da terra de Moabe. E ela disse, rogo-te, deixe que eu colha, e colha após os ceifeiros, entre os feixes. Assim ela veio e continuou, desde a manhã até agora, de modo que se demorou um pouco na casa. A Israel, nessa época, eles tinham leis que protegiam, de certa forma, os órfãos e as viúvas. Então, quando era a época da colheita, o que se caía era direito deles colherem, para que eles não morressem de fome. Então, ela estava usando esse direito que a lei israelita permitia. Então, o que caía ali daquela colheita, os donos não poderiam pegar e colocar de volta ali nos seus cestos, nos seus carrinhos, enfim, que sejam. Tinha que ficar ali no chão, para que os órfãos e as viúvas que não tinham condições de trabalhar, eles pudessem se alimentar, de certa forma, é uma palavra feia que eu vou usar, mas é a única que vem da minha mente, dos restos, né, do que caía e ficava pelo caminho. Então ela estava se valendo desse direito da lei israelita, porque o Senhor pensa em tudo e cuida de todos, ninguém fica para trás aos olhos do Senhor. E foi isso que ela fez. Então Boaz disse a Ruth, tu não ouves, minha filha, não vá colher em outro campo, nem te vás daqui, mas permanece aqui, junto com as minhas criadas, que os teus olhos estejam no campo que secare, e vá após elas. Não tenho eu encarregado os moços para que não toquem em ti, e quando estiveres com sede, vá até os vasos e beba do que os moços te derem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se curvou-se até o chão. Ele disse, porque achai graças aos meus olhos, aos teus olhos, para que tomes conhecimento de mim, vendo que sou estrangeira. E Boaz lhe disse, já me foi completamente mostrado que tudo o que fizestes para tua sogra, desde a morte do teu marido, e como dissestes, o teu pai e como deixastes o teu pai e a tua mãe, e a tua terra natal, e vieste a um povo que outrora não conhecia. O versículo chave. O Senhor recompensa o teu trabalho, e um galardão pleno te seja dado da parte do Senhor, Deus de Israel, debaixo de cujas as asas tu viestes a confiar. Como vocês podem ver, é um texto que me emociona. O cuidado do Senhor. Nada, amados, passa despercebido do cuidado do Senhor. O Senhor tem cuidado. Ele tem visto o seu sacrifício. Ele tem visto a sua dor. Ele tem visto tudo aquilo que você tem feito. Ainda que aos olhos do homem possa parecer nada, possa parecer percebido, mas o Senhor, aqui, base, ele representa como se fosse o Senhor, vendo tudo aquilo que você tem feito, que você tem pedido, que você tem sido fiel ao Senhor, que você tem cumprido a sua aliança com o Senhor tem visto. O Senhor tem visto, não só o meu, mas também o seu. E nessa manhã, é isso que o Senhor ministra no nosso coração. Que sejamos fiéis, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Assim como não era para Ruth. Era muito melhor que ela voltasse para a sua casa, para a sua família. Ali ela poderia ainda ter um pai, ter um irmão, ter alguém que pudesse socorrê-la, alguém que a pudesse sustentar, mas ela decidiu permanecer firme à aliança que ela fez através do casamento com aquela sogra que ficaria sozinha e que certamente já seria uma pessoa de idade, porque o texto, ao continuar lemos o livro de Ruth, descobrimos que ela fala, a idade que eu tenho, como que eu poderei ter filhos para dar
para vocês casar aqui, também era assim naquela época. Então, o Senhor vê, o Senhor conhece a integridade do seu coração e Ele contempla cada boa ação que através da direção do Espírito Santo você tem tido. Então, confia no Senhor, que o seu Boaz vai chegar, o seu resgatador já chegou, na verdade, que é Jesus Cristo. Então, aqui Ruth foi até lá, colheu as espigas e a história continua. E futuramente, essa estrangeira, quase que uma mendiga, se torna a dona de toda a fazenda. E não só isso, essa estrangeira, assim como a prostituta Raabe, que são pessoas desprezadas, são pessoas desvalorizadas naquela época, que a mulher já não tinha muito valor, mas a estrangeira faz parte da genealogia de Jesus Cristo, assim como Raabe, porque foram mulheres que decidiram se posicionar e permanecer firme na aliança com o Senhor, mesmo que ao olhar as dificuldades pareciam ser muito maiores do que a sua realidade. Então elas se posicionaram e elas encontraram galardão, é o que a palavra do Senhor diz para mim e para você hoje. Tem galardão e o Senhor contempla cada uma das suas atitudes. O Senhor, Ele está vendo e Ele, como nosso resgatador, já chegou, já vem. E logo mais, a sua realidade, como a de Ruth, que era muito difícil, que era muito sofrida, que sem qualquer tipo de perspectiva, aquelas duas mulheres, ela se torna, ela é casa com Boaz, ela tem um filho e esse filho vem ser o pai de Davi, que vem depois de Jesus. Então, o Senhor sabe tudo que está fazendo. Isso é uma frase clichê, não é uma frase para ficar sendo repetitiva, mas é a certeza de que os cuidados do Senhor estão sobre nós a todo tempo, ainda que não enxergamos, ainda que não compreendamos. Essa é a palavra do Senhor. Hoje, para minha e para sua vida, o seu galardão, o Senhor já preparou. E no meio de tudo que parece não dar certo, o Senhor tem um resgatador para nossa vida. Ele já chegou e Ele é Jesus. Mas no natural também, amados, no natural também, o seu resgatador, seja qual a forma que Ele tiver, seja o pagamento de uma conta, seja uma paz na sua alma, seja o que for, hoje o Senhor declara sobre a minha e sobre a sua vida. O seu Boaz chegou. Hoje o seu Boaz te resgata de toda dor, de todo sofrimento, de toda humilhação e te faz e te coloca como rainha do lugar, assim como foi com Esther, assim também foi com Ruth. E que o Senhor, que essa palavra ministra o seu coração de uma forma tão profunda, tão sincera, assim como ela ministra no meu. Amém. Fica com Jesus um domingo maravilhoso, um domingo abençoado, cheio da graça, do favor, da bondade, da misericórdia e da proteção do Senhor. Que essa palavra ministre na sua alma, naquilo que você precisa. Fica com Jesus.